Dando continuidade aos nossos estudos, agora vai ser o momento da gente abordar a respeito da gratuidade da justiça, dos procuradores, da sucessão das partes e dos procuradores e também a respeito do Instituto do Litisconsórcio. Então, para iniciar a fala, é necessário a gente verificar que uma das alterações contidas no novo CPC é a abordagem referente a esse assunto, gratuidade da justiça, expressa então agora nos artigos 98 ao artigo 102 do Código de Processo Civil. É importante lembrar que nós tínhamos sim uma legislação que trabalhava a respeito da assistência judiciária, né? A Lei 1060/50, considera-se inclusive que essa lei encontra-se parcialmente revogada. Nós tínhamos essa lei com 19, temos essa lei, né, com 19 artigos, sendo que 8 deles foram revogadas com a vigência do novo CPC. E quando a gente trata desse assunto gratuidade da justiça, atualmente, então, nós vamos encontrar o amparo no CPC, nessa lei, embora ocorra, né, a existência de alguns artigos que foram revogados. Esses artigos revogados, a grande maioria agora encontra-se dentro do Código, e nós também encontramos o amparo legal a respeito da gratuidade da justiça na Constituição Federal, no artigo 5º e seu inciso. Portanto, quando eu falo em gratuidade da justiça, eu tenho que verificar que trata-se de um benefício, e esse benefício será concedido às pessoas hipossuficientes, né? As pessoas que não têm condições de arcar com essas despesas e custas processuais e, portanto, possuem o direito de ter a concessão de tal benefício. A gente pode desmembrar essa questão da gratuidade da justiça em dois aspectos, né? Eu posso falar na questão de assistência judiciária gratuita, que na verdade é um benefício muito mais amplo, porque quando eu trato de assistência judiciária gratuita, eu estou concedendo a isenção das custas e despesas processuais e também a isenção quanto ao pagamento dos honorários do advogado. Tanto que esse serviço, né, referente à assistência judiciária, esse serviço vai ser realizado por um defensor público ou até mesmo por um advogado dativo, que ambos serão custeados, né, serão remunerados pelo Estado. Então, isso a gente considera assistência judiciária. Já no que tange a justiça gratuita, que na verdade é basicamente o que o CPC aborda, né, nos seus respectivos artigos, podemos dizer que a justiça gratuita, nós vamos conceder o benefício de isenção das despesas e custas processuais, sendo que aquela pessoa que está pleiteando tal benefício tem condições de arcar com os honorários contratuais, e nós já vimos a diferença, né, de honorários contratuais e honorários de sucumbência. Então, na justiça gratuita, eu tenho a livre escolha de contratar o profissional, o advogado que eu bem entender. Então, só para deixar bem claro essa distinção, porque considera-se uma distinção bastante importante, tá? Opa! Bom, quando eu falo da possibilidade, quem pode requerer? Então, o caput do artigo 98 deixa claro que as pessoas que podem requerer tal benefício seriam qualquer pessoa física, jurídica, que é uma inovação expressa, né? Nós tínhamos entendimento na jurisprudência já a respeito da possibilidade da pessoa jurídica pleitear tal benefício, mas agora o CPC trouxe isso de forma direta, né, no código. Brasileiros ou estrangeiros, né? Isso está lá descrito no caput do 98. Os pressupostos para que eu tenha condições de ter a concessão de tal benefício, eu poderia dizer que a regra geral, no que tange a pessoa física, eu encontro a existência de uma presunção de insuficiência de recursos. Ou seja, a simples juntada de uma declaração de pobreza, e isso vocês vão encontrar um amparo no artigo 99, parágrafo 3º, seria suficiente para justificar, né, e para motivar e comprovar, melhor falando ainda, né, a possibilidade da concessão de tal benefício. Agora, é claro que isso diverge da questão do benefício ser concedido em benefício da pessoa jurídica, né? Porque na pessoa jurídica, eu não vou afirmar que a simples declaração de pobreza seja suficiente
para que o juiz compreenda como possível a concessão do benefício. Portanto, quando a gente fala na regra geral no que tange a pessoa jurídica, nós vamos dizer que, além dessa declaração, nós temos que trazer a comprovação, através de documentos, é claro, né, da insuficiência de recursos que iriam, então, comprometer, né, o custeio dessas despesas do processo. Isso aí nós vamos encontrar o amparo lá no artigo 99, parágrafo 3º, tá? Bom, no 98, parágrafo 1º, nós vamos encontrar os exemplos que podem ser caracterizados como possíveis, né, isenção. Então, taxas ou custas judiciais, selos, honorários advocatícios, honorários do perito, remuneração do intérprete, se for o caso, né? Custos de elaboração de cálculos judiciais, emolumentos. Então, ele traz o legislador a existência de um rol, considera-se um rol exemplificativo, né? Para justificar o que abrange essa questão da gratuidade. Outro fator importante é identificar qual é o momento em que eu posso fazer esse meu pedido. E o artigo 99, parágrafo 1º, deixa claro que o momento seria, claro, se eu protocolo uma ação e eu não tenho condições de pagar, o momento seria do autor na sua própria petição inicial. Se o réu não tem condições de pagar, eu vou dizer que na contestação o réu deve apresentar o seu pedido de gratuidade. Lembrando, inclusive, que nós vamos verificar a existência, né, a possibilidade de existir terceiros dentro do processo, eles também têm condições de fazer o pedido. E se eu não conseguir, se eu não precisar nesse momento inicial em que eu vou ter a oportunidade de falar no processo, né, naquele momento eu não precisava de requerer os benefícios. Mas será que no curso do processo, surgindo a necessidade, eu posso requerer? E eu digo para vocês, pode requerer, né? O próprio artigo deixa claro que eu, a qualquer momento, e olha o que eu vou dizer, inclusive em sede recursal, eu tenho condições de realizar o pedido da gratuidade da justiça. Bom, quanto à responsabilidade do pagamento, eu quero deixar claro que, por mais que eu tenha a concessão do benefício a uma determinada pessoa, eu não vou isentar ela por completo ao pagamento das custas processuais, das despesas processuais, dos honorários de sucumbência. Eu não vou ter uma isenção. E por que eu falo isso? Porque nós vamos verificar no artigo 98, parágrafo 3º, que o que eu vou ter é uma suspensão da exigibilidade de tais valores. Então, significa dizer que quando o juiz, um exemplo, né? Quando o juiz for proferir uma sentença, ele vai apresentar a condenação, né, das custas, ele vai se manifestar isso em relação às custas e honorários de sucumbência, né? E ele vai trazer uma informação, deixando de exigir, né, pelo fato da parte ser beneficiária da gratuidade da justiça. E ele vai trazer isso expressamente, porque o código me possibilita, né, em cobrar caso haja alteração dessa situação fática. E o 98, parágrafo 3º diz que a cobrança ficará suspensa, como eu estou falando, né, ela não será exigível naquele momento, mas se porventura a parte que for beneficiária, por exemplo, o advogado, melhor falando, o advogado que for beneficiário em receber os honorários de sucumbência, né, comprovar em até 5 anos após o trânsito em julgado da decisão que houve alteração fática, né, na questão financeira, ele pode cobrar. Então, não é uma isenção, é que fica suspensa a exigibilidade do pagamento, podendo ser executada, né, após, melhor falando, em até 5 anos do trânsito em julgado da decisão. Então, essa informação é bem relevante, peço que todos sublinhem, né, o artigo 98, parágrafo 3º.
Bom, quando eu falo em gratuidade, eu vou dizer que, se for o caso, eu tenho condições de realizar um pedido da gratuidade de forma parcial. É claro que na prática a gente acaba verificando que isso não é o que acontece, né, de uma forma corriqueira. Até mesmo porque, se eu for requerer a concessão do benefício da gratuidade, eu vou requerer no sentido total, né? Mas só alertando que o parágrafo 5º do 98 me permite esse requerimento, né, de maneira parcial. Também podemos dizer que o 98, parágrafo 6º, possibilita o pedido de parcelamento das custas processuais. Isso muita gente acaba não sabendo, né? Porque, veja, se eu peço a gratuidade da justiça e tenho o meu pedido negado, né, significa que eu vou ter que arcar com essas custas. Mas e se eu não tenho condições de arcar, né? Então o código diz que eu posso requerer o parcelamento dessas custas, né? Então é importante a gente verificar essa possibilidade. Uma outra questão também a ser trabalhada, e em destaque, inclusive, sobre esse assunto, é estabelecer que esse benefício é um benefício pessoal. Então, se eu estou pleiteando a gratuidade da justiça, eu estou pleiteando a gratuidade da justiça a mim. Nós vamos trabalhar logo em seguida com a questão da sucessão das partes, né? No sentido de eu ter que sair por algum motivo, pela minha morte, e ter que entrar os meus herdeiros, né, para compor o polo que me pertencia. Se o benefício era concedido a mim, não significa dizer que automaticamente vai passar para os meus herdeiros, né? Então, é nesse sentido que nós vamos identificar que trata-se de um benefício pessoal, para aquela pessoa que está realizando, né, o pedido. E é claro que eu tenho condições de pedir e eu tenho condições de ter a decisão negando o pedido. E o artigo 99, parágrafo 2º, diz que o juiz irá indeferir o pedido se houverem elementos que comprovem a suficiência de recursos. Mas é claro que, antes do juiz proferir uma decisão negando esse benefício da gratuidade da justiça, nós vamos ter a possibilidade de se manifestar em relação a isso, né? E, se for o caso, comprovar que realmente eu não tenho condições de pagar, né, tais valores, para não comprometer o sustento, né, da minha família. Bom, o artigo 100 é um artigo bem relevante porque ele trata quanto à possibilidade da parte contrária impugnar o pedido da gratuidade e também trata a respeito da possibilidade de ser revogada, porque o juiz pode conceder inicialmente, mas a qualquer momento ele tem condições de revogar, né? Se ele tomar ciência, se ele for provocado pela parte contrária e a parte contrária vem e apresenta provas suficientes de que quem está pleiteando o benefício está mentindo, né? Então, são essas questões que podem ser tratadas no artigo 100. E daí eu deixo claro que, se eu tenho uma decisão de indeferimento, né, ou acolhendo a revogação do meu pedido, é uma decisão interlocutória, né, uma decisão incidental proferida no curso do processo e, portanto, o legislador deixa claro que, se você pretende recorrer dessa decisão, você pode recorrer através do recurso chamado agravo de instrumento, com foco no artigo 1015, inciso 5. Né? Isso se eu estiver diante de uma decisão interlocutória, né, no curso do processo. Mas, como eu disse que essa decisão ela pode ser revista a qualquer momento, né? Pode ser que no começo do processo foi concedido, mas chegou lá no final do processo, quando foi proferida a sentença, o juiz entendeu, diante de tudo que foi demonstrado, né, nos autos, de que não deveria ser mantida a gratuidade da justiça e, portanto, ele pode se manifestar em sentença. E, se porventura ele se manifestar na sentença, ou seja, ao final, o recurso cabível vai ser o recurso de apelação, conforme disposto no artigo 1009. Tá? Um outro assunto a ser tratado diz respeito aos procuradores, elencados lá nos artigos 103 ao
artigo 107. Nós sabemos que o advogado é indispensável para a administração da justiça. E a regra geral é que esse advogado, ele sirva, né, para representar a parte em juízo. Até mesmo porque, se a gente for falar em capacidade, nós podemos admitir que o advogado, ele é detentor da capacidade postulatória, certo? É claro que existem algumas exceções que já foram trabalhadas em vídeos anteriores, né? Que eu não preciso estar acompanhada de advogado quando eu estiver pleiteando um direito no juizado especial de pequenas causas e o meu direito versar em até 20 salários mínimos. Se eu for impetrar habeas corpus, se eu for requerer um direito perante a Justiça do Trabalho, a regra é que eu não precise estar acompanhada de advogado, mas nos demais casos eu preciso, né? E é claro que esse advogado, ele tem que estar devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, né? Lembrando que ainda no artigo 103, nós podemos admitir que esse advogado, ele atue em causa própria, né? Então, esse advogado, ele tem condições de ser autor ou réu e, automaticamente, nessa circunstância, também está patrocinando a causa, também está representando. Então, ele não tem a necessidade de contratar, de outorgar poderes a um outro profissional para que esse outro profissional lhe represente em juízo. Então, é bem importante a gente poder ter esse entendimento, tá? Bom, o artigo 104 é um artigo importante porque ele trata a respeito da capacidade postulatória propriamente dita. Então, para que eu possa conferir e comprovar a existência da capacidade postulatória, eu tenho a necessidade de apresentar um documento chamado procuração, né, que todo mundo já deve ter ouvido falar. Então, essa procuração é o documento formal em que eu vou outorgar os poderes em favor do advogado, né? E eu vou admitir que essa procuração, ela é considerada um documento indispensável para a propositura da ação e indispensável ao réu para que ele possa apresentar a sua defesa. Portanto, como trata-se de um documento indispensável, o legislador se preocupou, né, em abordar algumas situações em que não fosse possível, naquele momento, né, ou na inicial ou na contestação, juntar a procuração, por alguma circunstância. Pelo fato do advogado estar em uma cidade, o cliente estar em outro, não ter acesso à internet para escanear o documento, enfim, inúmeras circunstâncias que podem acontecer. Portanto, regra geral. A regra geral é que eu, no ato, né, da minha peça processual inicial ou contestação, eu tenho anexada a procuração. E daí ele diz que a exceção seria ajuntada no prazo de 15 dias, podendo ser prorrogado por mais 15 dias, para se evitar. Daí aqui que é relevante, artigo 104, parágrafo 1º, para se evitar preclusão, decadência, prescrição ou a prática de um ato urgente. Então, por favor, levem em consideração esse artigo que é relevante. No que tange ao artigo 105, ele vai estabelecer os poderes, né? Os poderes. Então, eu vou dizer que a regra é que essa procuração ad judicia, é o termo que nós vamos utilizar, ela contenha poderes gerais, podendo inclusive ser formalizada através de uma procuração pública, é aquela realizada em um cartório, né? Ou até mesmo uma procuração particular, que o próprio advogado, em seu escritório, vai redigir essa procuração e pedir para que seu cliente assine, né? Não tendo a necessidade do reconhecimento das assinaturas. Então, eu estabeleço que os poderes, eles são poderes gerais, mas, nesse artigo, o legislador estabelece alguns poderes de forma específica que, caso o outorgante queira conceder ao advogado, ele tem que trazer de forma expressa. E quais seriam esses poderes que devem constar expressamente? Para o advogado, então, receber citação, confessar, reconhecer procedência do pedido, dar quitação,
assinar declaração de hipossuficiência e outros que também estão descritos lá no artigo 105, tá? Então, bem importante a gente lembrar dessa informação. Requisitos da procuração. Tem que constar nome do advogado, número da OAB. Se houver uma sociedade de advogados, eu tenho que trazer o número dessa inscrição da sociedade, o endereço completo, né? É importante isso para que nós possamos manter devida todas as intimações dentro do processo, né? Responsabilidade do advogado trazer esses dados ao Poder Judiciário. E daí eu chamo atenção também para o artigo 107, que é o artigo que estabelece os direitos do advogado. E aqui eu faço uma ressalva dizendo a todos que nós temos um estatuto, que é o Estatuto da OAB, que rege todos os direitos e deveres dos advogados. E daí esse artigo 107, ele trouxe alguns direitos que já estavam previstos no Estatuto da OAB e agora trouxe de forma expressa no CPC. E daí eu trago aqui, né, vocês deem uma olhada com bastante cautela no artigo 107, mas a título de exemplo, eu poderia dizer que examinar os autos, requerer vistas, retirar encarga, tratam-se de direitos do advogado. O próximo assunto, então, é pertinente à sucessão dos procuradores. E aqui nós devemos ter um pouquinho de calma, né, para vocês entenderem primeiro o que seria sucessão. Primeiro dizer que quando eu trato de sucessão, eu vou falar de sucessão tanto das partes, né, a possibilidade de sucessão tanto das partes, quanto a sucessão dos procuradores. Agora, entendam que essa questão de sucessão não é regra, né? A sucessão trata-se de uma medida excepcional. Mas daí poderiam me questionar, o que é sucessão, Marisa? Ora, quando eu falo em sucessão, significa, o exemplo que nós estamos trabalhando aqui, sucessão dos procuradores, significa que aquele procurador, ele vai sair e nós vamos ter um ingresso de outro, tá? Sucessão não significa que ambos irão permanecer. Eu vou chamar, mas não, isso não é sucessão. Sucessão significa dizer que sai aquela pessoa, aquela parte ou aquele procurador e entra um novo. Isso é sucessão. E daí aqui nós podemos ter a sucessão no que tange a sucessão dos procuradores através de duas formas. Ou eu posso requerer a sucessão, a parte que me contratou pode requerer a minha retirada, tá? Que é aquela descrita no artigo 111, ou seja, o ato vem da parte, né? Ou eu posso também falar em sucessão quando o ato desse requerimento de sucessão parte do advogado, conforme o artigo 112. E daí vocês poderiam me questionar, Marisa, mas o advogado não vai ter mais interesse de patrocinar a causa? Daí eu digo, gente, em algumas situações nós vamos nos deparar com alguns clientes enlouquecidos que muitas vezes o advogado não tem mais interesse de continuar, né? Então, é por isso que o legislador trouxe também essa possibilidade. Então, falando um pouquinho do artigo 111, onde a iniciativa da sucessão ela é realizada pela própria parte, a parte não quer mais o seu advogado. Então, ela deverá constituir um novo patrono em até 15 dias, né? E caso não seja constituído o novo patrono, nós vamos verificar o que vai acontecer com o processo, né? Então, se fosse nós verificando o artigo 76, que diz, né? Se o processo estiver em primeiro grau de jurisdição e a providência a ser tomada fosse do autor, nós vamos ter a extinção do processo sem resolução do mérito. Se a providência a ser tomada fosse por parte do réu e o réu não fez, né? Nós vamos ter a decretação da revelia, né? Considerar o réu revel. Então, sempre buscando o artigo 76, que ele traz a consequência caso a parte não constitua um novo procurador dentro do prazo de 15 dias. E daí o artigo 112 estabelece a sucessão quando o ato for praticado pelo advogado. O advogado não quer mais.
Então, lembrando que ele possui uma responsabilidade, ele tem que comunicar ao seu cliente que não tem mais interesse de patrocinar a causa. Essa comunicação não deve ser verbal, né? Essa comunicação ela deve ser realizada através de carta registrada, através de e-mail, através de WhatsApp, levando em consideração esse avanço tecnológico, né? Então, por isso que eu apresento WhatsApp, e-mail, porque é uma forma de comprovar que o meu cliente tomou ciência que eu não quero mais. Mas mesmo assim, depois dessa data, eu ainda fico representando o meu cliente pelo prazo de 10 dias, tá? Pelo prazo de 10 dias. E uma informação relevante é o seguinte: se no escritório que você trabalha constam mais advogados e todos esses advogados fazem parte da procuração, todos devem renunciar, se não tem mais interesse de prosseguir. Porque se porventura apenas um renunciar, os demais ainda ficam responsáveis, tá? Importante isso. E daí depois, né, falando em sucessão, eu tenho a possibilidade da sucessão das partes. E quando eu falo sucessão das partes, então, retomando, significa dizer que o autor sai, né, e entra outra pessoa. Autor e réu sai e entra outra pessoa. E daí, quando eu falo em sucessão das partes, eu vou ter duas possibilidades de falar em sucessão. A primeira seria a sucessão inter vivos, ou seja, em vida, tá? Em vida. E a segunda espécie seria a sucessão universal, ou também conhecida como sucessão causa-mortes, né? Ou seja, ocorrendo o evento morte. Então, primeiro eu vou falar da sucessão intervivos. Ora, a sucessão intervivos não é regra. A sucessão intervivos ela é facultativa, né? Vamos imaginar um exemplo, tá? Eu entrei com uma ação contra o João. E, na verdade, o que nós estamos pactuando e celebrando, melhor, discutindo nessa ação, diz respeito, vou pegar aqui o exemplo, diz respeito a essa caneta. Nós estamos discutindo essa caneta que encontra-se na posse do João. O João está na posse da caneta. Acontece que no desenvolvimento da ação, no percurso da ação, o João pega essa caneta e vende para a Joana. Ou seja, a Joana, ela não faz parte da relação processual. A relação processual é formada entre eu, Marisa, e João. Marisa, autora, João, réu, discutindo a respeito da caneta. No curso do processo, o João vende a caneta que não faz parte do processo para a Joana. Diante dessa venda, né, na verdade o João acabou fazendo, nem sei se é por boa fé ou má fé, eu nem estou discutindo isso, mas diante dessa venda, a Joana teria interesse de ingressar no processo para defender o seu direito pertinente a essa caneta. Entende a Joana que se o João continuar no polo passivo, talvez ele não faça tudo o que deveria ser feito no processo para defender os interesses em relação à caneta. Então, a primeira possibilidade seria o seguinte: a Joana entrar no lugar do João. Sucessão: sai o João e entra a Joana. Agora, quando eu falo em sucessão intervivos, e é praticamente esse exemplo que eu estou falando, só seria possível a Joana entrar no lugar do João se eu, Marisa, concordasse, né? E daí eu coloquei ali que eu tenho a necessidade de ter a concordância da parte contrária. Se eu não concordar, se eu disser, não, eu quero que o João fique ali, a Joana não entra. Para sucessão, a Joana não entra. A Joana pode entrar depois, e a gente vai trabalhar com as intervenções de terceiro, como assistente litisconsorcial. Mas como parte sozinha no processo, se eu não consentir, ela não entra, tá? Primeira possibilidade. A segunda possibilidade diz respeito, então, à sucessão causa-mortes, né? Então, esse tipo de sucessão significa dizer que
Ocorrendo o evento morte, automaticamente eu vou ter a sucessão das partes, né? Ocorrendo o evento morte, eu falecendo, automaticamente os meus herdeiros, né, os meus sucessores, eles irão adentrar e passar a figurar no polo, nesse caso, ativo da ação. Então, enquanto a sucessão intervivos ela é facultativa e depende da anuência da outra parte, na sucessão universal causa mortes, né? Ela se faz uma sucessão obrigatória, está escrito aqui, né? Obrigatória, e não precisa do consentimento de ninguém. Bom, eu encerro aqui essa parte, né? Para que depois eu possa, de forma individual, fazer um vídeo exclusivamente sobre litisconsórcio, tá? Até mais!